E aí, pessoal, eu sou o professor Tupi e ajudo você que tem dificuldades com números. Pessoal, hoje eu vou falar sobre a porcentagem, tá? Se você nunca entendeu o que é uma porcentagem, para que serve, essa aula é ideal para você. Vejam só, se você está iniciando principalmente os estudos para concurso. Olha só, pessoal, vou fazer uma analogia aqui para poder entrar no assunto de porcentagem. Imagine a seguinte situação, ó. Eu tenho um terreno. Imagina aqui que um terreno, desenhar um terreno para vocês, tá? Esse terreno foi dividido em 5 partes, tá? Dessas 5 partes, Pedro possui 3 das 5 partes. Tranquilo? E dessas 5 partes, Pedro, colocar outro nome aqui, ó, José. José possui 2 das 5 partes. Fazer um desenho aqui, ó. Por exemplo, José corresponde a essas 3 partes. Ou José não, Pedro. 3 partes das 5. E aqui, José. E eu pergunto a você, quem tem mais partes nesse terreno? Você naturalmente vai responder que Pedro. Porque todas as partes são iguais e Pedro tem 3 e José tem 2. O que complica o entendimento para saber quem tem mais, quem tem menos, é numa situação como essa. Veja só, vou colocar aqui, ó. Vamos imaginar 2 terrenos, tá? Iguais. 2 terrenos iguais. Vou colocar aqui um. Dois terrenos iguais. Só que um deles foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E o outro foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pedro, esse aqui é o terreno que Pedro tem parte nele. E aqui é o terreno que José tem algumas partes dele, tá? O que Pedro corresponde aqui, ó, corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Os terrenos são iguais, o tamanho dos terrenos são iguais. E aqui Pedro tem 5 das 8 partes. Partes. E aqui José tem 1, 2, 3, 4. Significa que José tem 4 das 6 partes, tá? Digamos que todos os 2 terrenos têm o mesmo tamanho. José aqui, ou Pedro, tem 5 das 8 partes e José tem 4 das 6 partes. Quem tem mais terrenos em metragem do que o outro? Aqui complica mais, pessoal, porque aqui as partes não são iguais, não foram divididas na mesma parte, tá? E o que notamos é que no caso de Pedro aqui, tem um pouquinho a mais da metade, aqui também tem um pouquinho mais da metade. Mas será que esse pouquinho a mais é um pouquinho a mais do que esse, ou esse aqui é mais do que esse? Complica um pouco, tá? Para isso que foi instituída a porcentagem. Vamos ver o que é a porcentagem, tá? Mas primeiro eu vou representar isso aqui em termos de fração, ó. Isso aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, Pedro tem 3 partes das 5. Isso significa que ele tem 3 quintos do terreno. Aqui significa que a divisão, que é essa fração aqui, foi dividido, certo elemento foi dividido em 5 partes, e das 5 partes temos 3, ou seja, 3 das 5 partes. E nesse outro caso aqui, no denominador, a parte de baixo,
O terreno foi dividido em 5 partes e das 5 nós temos 2, tá? O que vem acima nós chamamos de numerador, que no caso aqui é o 3 e nesse caso aqui é o 2. E o que vem abaixo desse tracinho aqui, que é o traço de divisão, é o denominador, nesse caso é 5. Para representar uma fração nessas duas situações aqui, ó. Subir um pouquinho a folha. Nesse caso aqui, a fração correspondente é, no denominador, a quantidade total de partes que foi dividido, que nesse caso são 8. E dessas 8, Pedro tem 5. E nessa outra situação, tá? Das 6 partes, ou seja, 6 partes, José tem 4. Essa aqui é a fração correspondente às partes de José, ok? No caso da porcentagem, pessoal, ó, subir mais um pouquinho aqui a folha. No caso da porcentagem, que é representado por esse símbolo aqui, significa dividir por... Opa, já ia colocar o símbolo aqui por 100. Colocar aqui o número 1 por 100. Ficou um pouco rasurado aqui, mas aqui é 100, tá? Dividir é o mesmo que dividir por 100. Isso significa o que, pessoal? Ó, vamos imaginar a situação do terreno ali. Mesmo sendo 2 terrenos iguais, tá? Aqui os 2 terrenos iguais. Se ambos forem divididos em 100 partes, ou seja, aqui ó, 100, digamos que forem divididos em 100 partes, cada um deles. Vamos imaginar aqui que dividido em 100 partes é aqui dividido em 100 partes, tá? Dessas 100 partes referente a esse terreno, Pedro, colocar aqui Pedro, tem 60 partes das 100. E aqui José tem, digamos que 35 partes das 100 também. Quem tem mais? Nesse caso é Pedro. Mas, quando nós pegamos um elemento e dividimos por 100, isso significa isso significa que é uma porcentagem, tá? Isso aqui é o mesmo que 60 partes das 100, que é o mesmo que 60%. Nesse outro caso aqui, nós temos 35 partes do total que foi dividido em 100 partes, tá? É a mesma ideia que nós utilizamos aqui em cima. Isso significa que é 35%. Para isso que serve a porcentagem, pessoal, para padronizar, para dividir em partes iguais, para você saber quem é mais, quem é menos, ou até gerar uma proporção. Vou colocar aqui um exemplo, tá? Opa, organizar aqui, dividir aqui a folhinha. Se você tem 500 reais, vou colocar aqui, ó, e eu quero saber quanto é 10% desses 500 reais, é a mesma coisa que dizer que pegar esses 500, dividir em 100 partes iguais, dessas 100 partes iguais, colocar aqui entre parênteses, eu quero saber quanto é 10% desses 500. É o mesmo que pegar esse 500 e dividir em 100 partes iguais, e dessas 100 partes eu quero 10 delas. É a mesma coisa que um elemento foi dividido em 100 partes iguais, e dessas 100 eu tenho 10. Então vamos lá. Desses 500 reais, vou colocar aqui 500 reais, eu vou dividir em 100 partes iguais. Resulta em 5. Cada parte dessa, dos 100, que foi dividida em 100 partes, corresponde a 1%. Uma parte das 100 é 1%. Se 5 reais, rasurei aqui, reais.
R$5, tá? Corresponde a 1%, ou seja, uma parte de um total que foi dividido em 100 partes, tá? Eu quero saber 10 delas, eu vou multiplicar por 10. Então, R$5 vezes 10 resulta em R$50. Isso aqui é porcentagem, o cálculo de porcentagem, tá? Então, 10% de R$500 corresponde a R$50. Ou seja, os R$500 foi dividido em 100 partes iguais, e dessas 100 partes iguais, eu quero 10. Isso aqui é a teoria básica, o entendimento básico de porcentagem. Se você gostou desse vídeo, curta ele, inscreva-se no canal que eu vou mandar muito conteúdo aqui, matemática para concurso. E siga-me nas minhas outras redes sociais, como Matemática Jupi, lá no Instagram. Beleza? Valeu!